Estou aqui no capítulo 4, porque a gente está aqui já há um tempo estudando a Bíblia na visão espírita, né? Então nós atingimos o capítulo número 4 do Evangelho de Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse... Então vamos interromper aqui, tá bom? Então vamos parar por parte aqui, já no primeiro capítulo já tem coisa para a gente conversar, né? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito. Existe uma coisa que a gente já falou aqui, nesse momento, aqui hoje, existe um mundo espiritual. Comum isso a todas as religiões. Todas as religiões acreditam no mundo espiritual. Por que acreditam? Porque acreditam em Deus. Deus é material, Ele está aqui na Terra conosco? Possivelmente, a energia dele, a influência dele está aqui. Mas Ele habita algum local espiritual. Então existe um mundo espiritual. Tá? Esse mundo espiritual nós encontramos anjos. Uma prova na Bíblia, quem gosta da Bíblia, é a passagem, por exemplo, de Zacarias. Zacarias estava no templo fazendo as obrigações dele e apareceu-lhe um anjo. E este anjo começou a falar com ele: Zacarias, eu te trago boas novas, porque você vai ser pai e tua mulher, Isabel, vai ser mãe. Ele não acreditou, porque ele já era avançado em idade e a esposa dele também era avançada em idade. E por serem velhos, ele pensou que não ia ter condição mais de ter filhos. E o Espírito fala para ele: porque você duvidou, você vai ficar mudo até essa criança nascer. Zacarias e Isabel são os pais de João Batista. Está lá na Bíblia, um versículo muito bonito, que prova a existência desse anjo. E existe outra passagem também do anjo Gabriel, que aparece para Maria, que anuncia a ela que ela seria a mãe de Jesus. Mas se a gente for pegar na Bíblia, nós vamos encontrar outras passagens onde a gente encontra anjos. Tá? Assim de memória eu não sei exatamente, mas se eu não me engano, a mãe de Sansão, o pai de Sansão, recebeu um anjo de visita, que veio também anunciar a presença de um espírito muito nobre que ia nascer através do ventre dela. Que o Abraão estava com Sara e veio 4 anjos. 4 anjos dizer que... primeiro, antes ele foi falar de Sodoma e Gomorra, que seria destruída. E aí o Abraão pede que se tivesse pelo menos 50 justos, 100 justos, que ele poupasse a cidade. E aí foi negociando com o espírito até sobrar 10, não tinha nem 10 homens bons na cidade, e a cidade seria destruída. E nessa conversa ele anunciou que Sara seria a mãe, até então não tinha engravidado, e ela seria a mãe. Tá certo? Então a gente encontra nas escrituras a figura dos anjos. E na história, encontramos na história dos santos a figura dos demônios. Então tanto os anjos como os demônios aparecem. A diferença é que nós espíritas consideramos que os anjos nada mais são do que espíritos que já evoluíram, que já são muito mais velhos que a gente, já aprenderam o que tinha de aprender e veem Deus face a face. E os demônios nada mais são do que os homens encarnados, tiveram uma vida aqui boa ou má, que faziam a maldade e morreram, continuam fazendo a maldade no plano espiritual. Certo? Sigamos aqui então. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por que isso? Por que essa tentação? Existe essa figura do diabo? O que vocês acham? Por exemplo, já que Jesus saiu com a missão de jejuar, ele foi conduzido para jejuar no deserto. O que acontece? Jesus ele nasceu como os homens. Não nasceu? Certo. Sim. Por nascer de uma mulher, ele nasceu como os homens, ele experimentou todos os sofrimentos, todas as coisas naturais de uma pessoa. Inclusive as limitações no corpo físico. Tá? Tanto é que ele sofreu martírio, ele foi chicoteado, crucificado, morto, sepultado, ressuscitou. E ele sentiu tudo isso? Ele sentiu como qualquer pessoa. Eu acredito que não foi uma fantasia o que Jesus passou. Ele passou por todas as situações. Inclusive, ele teve medo. Ele teve tristeza, ele chorou, tem várias passagens que ele chora. Sentiu a fome do jejum. Sim, sentiu a fome do jejum e foi conduzido. Por momentos se deixou lá pela carne. Estar na carne, ele viveu como os homens. Só que um homem mais espiritualizado, mais perceptivo do mundo espiritual. Ele tinha percepção do mundo espiritual. Tá? Então essa seria a realidade de Jesus. Então ele foi sim conduzido, tanto é que muitas coisas que ele fazia por inspiração divina. Não é de mim, né? não é eu, vem do meu pai isso que eu falo para vocês. O que eu faço vem do meu pai. Não sou eu que faço, mas é meu pai que faz através
Jesus foi conduzido por um espírito, e esse espírito também levou ele para um teste. Por que não? Se os homens são tentados, testados, por que não o próprio Jesus? Ele não está encarnado? Por que não o próprio Jesus passar por alguma tentação? Veja que ele tem a capacidade de perdoar. Para ele perdoar, ele tem que ser magoado. Ele também passou pelas tentações. Ele também tem que vencer a tentação da bebedeira do vinho. Ele bebia, né? Tem passagem que fala que Jesus usava do vinho. Ele era chamado de comilão e beberrão. Tem a passagem lá do Evangelho que fala que Jesus era chamado de comilão e beberrão. Tá? Só que ele jejuou. Nós precisamos jejuar? Não. Alguém aqui jejua? Jejuar é não comer. Eu vou ficar um mês só bebendo água. Não, ainda tem um mês. 40 dias Jesus ficou. Naquela época eu acho que dava para fazer isso. Naquela época, qual a diferença daquela época para hoje? Naquela época as também elas tinham 30 anos. Não se pode mais ter depois de 40 minutos. Gravidez de risco. É jejum de risco. Alguém aqui jejua? Alguém já fez isso? Por exemplo, hoje, né, a gente pratica um pouquinho de jejum, que a gente almoçou, sei lá, meio-dia, 2 horas da tarde, só vai comer o quê? Lá para as 7, 8, 9 horas da noite. Então, um pequeno jejum. Sim, perfeito. É a força de vontade. O jejum é bom, por incrível que pareça. Praticar de vez em quando o jejum de 12 horas, de 24 horas, é bom. Renova as células, faz com que aquelas células ruins saiam do nosso corpo. Se a gente combinar o jejum com a água, faz melhor ainda, porque faz uma limpeza orgânica. Então a água é sempre recomendada. E o jejum também. Tá? O jejum, para ficar sem comer por algum tempo, renova o sangue, renova a pele, é boa para a saúde. Tá certo? Então nós temos 2 tipos de jejum. Aliás, 3. Um é esse que eu falei agora, que faz bem para o corpo. Existe o jejum, que é para as pessoas ficar mais magrinha, mais bonita, mais esbelta. Né? Geralmente quem pratica é as mulheres, com o objetivo de ficar mais belas. E existe o espiritual. É aquele que é feito com o objetivo de dominar o próprio corpo, a mente dominando o corpo. Esse é um jejum que ele tem o objetivo de elevar o espírito. Todas as religiões, de maneira diferente, têm o jejum. Tá? Se a gente vê as pessoas que, na igreja evangélica, muitas igrejas evangélicas praticam jejum. Pelo menos aquele de 12 horas, não come nada de dia, só vai comer à noite. E às vezes só de madrugada, quando vão no monte, depois do monte de orar, que eles vão comer. Se a gente junta essa prática, a oração, a meditação, aquele jejum se transforma num desenvolvimento espiritual. A pessoa fica mais sensível para as influências espirituais, recebe melhor a intuição, recebe melhor as orientações do mundo espiritual. Possivelmente porque ele estava se preparando para começar a missão dele. Até então ele não aparecia no mundo, ele era apenas mais uma pessoa que trabalhava com o pai. Está aí uma pergunta bem interessante, que aí eu vou para os historiadores. Né? A tradição fala que com 30 anos ele começou a missão dele e morreu com 33. Alguns historiadores dizem que ele tinha 45 anos e morreu com praticamente 48 anos. Outros falam de um homem maduro de 55 anos. Alguns historiadores. Então tem divergência. A tradição fala que Jesus tinha 30 anos e morreu com 33. Isso é que é ensinado aí no meio normal de 30 a 33. Tá? Mas existem outros historiadores que defendem ele mais velho. Eu não lembro a passagem da Bíblia que fala isso, que ele tem 30 anos. Não. Sabemos que a missão dele foi de 33 anos. Agora, se ele tinha 30 anos no começo, eu já não sei dizer. Eu não lembro nenhuma passagem da Bíblia que fala. É o que é falado aí no Extra Bíblia, eu acho. Então existe essa variação dos historiadores, que é besteira. Né? Não importa se Jesus nasceu há 2.000 anos, 2.020 anos, 2.025 anos, 2.030 anos, não importa. Importa o seguinte, é a mensagem que ele deixou. Então esses detalhes aí eu falo só como curiosidade histórica, mas não afeta em nada. Então existem esses 3 tipos de jejum. O jejum para embelezar, o jejum que eles fazem já com razão de saúde, que é para purificar o sangue, orientado por médico. Existe o jejum religioso, que a pessoa deixa de comer para desenvolver a espiritualidade. Algumas tradições são mais brandas, jejum de 24 horas, de 48 horas, e algumas religiões são mais radicais. Tenta-se dominar o corpo até meses sem comer.
É verdade isso? Vai olhar lá nos faquires, nesse pessoal lá do Oriente, que o máximo que eles fazem é ingerir a água. Uma prova que o ser humano consegue sobreviver sem comer, nós temos na época do nazismo que as pessoas ficavam no campo de concentração. Eles ficavam meses sem receber alimento. E aí ocorria a prática, que não era divulgada, isso até hoje quase não é divulgado, do canibalismo. Uma pessoa morria e eles comiam aquela pessoa. Mas a porção que eles recebiam, se recebiam, porque o objetivo do nazista era matar o judeu lá sem fazer nada, sem gastar nada, era matar de fome. Só que aquele povo ficava meses sem comer e não morria. Alguns morriam, a grande maioria morria. Mas a grande maioria também, uma grande maioria, ficava viva. E tanto é que nós temos fotos do Holocausto, que aquelas pessoas estão pele e osso, porque não recebiam alimento e não recebiam água. Quando eles queriam a água, no máximo eles pegavam o gelo da neve, na época de neve, e derretiam o gelo e bebiam aquele gelo. Nós temos um outro exemplo de pessoas hoje em dia, que elas praticamente não comem nada. Nós temos a anorexia e nós temos a bulimia. Na doença anorexia, a pessoa come um grãozinho de feijão, come um pedacinho de alface, um pedacinho de tomate, acha que está com o estômago cheio. E só come isso. E ela passa meses e meses, geralmente é mulheres, acontece em homens também, é uma doença. A pessoa se olha no espelho e acha-se gorda ainda, magrinha e acha-se gorda. E nessa doença a pessoa se alimenta frugalmente, o mínimo. E a bulimia é pior, que a pessoa até parece que está comendo. Chega lá, pega banana, o abacate, o arroz, feijão, e daqui a pouco vai ali e vomita tudo que comeu. Isso é doença, bulimia e anorexia. Duas doenças que existem, que a pessoa não se nutre, não se alimenta, e mesmo assim vai agora.